A gente perde as contas aí no nosso trabalho de consultor ou professor, de quando pedem para você entrar com trabalho de reestruturação, por exemplo, na área de marketing, você abre o Google e começa a digitar expressões, palavras-chave ou o nome da empresa na região, ela não aparece antes da 15ª página. Existe uma miopia ainda, principalmente do pequeno e médio empresário, com relação à relevância da marca no digital, de não entender a força dela de fato? Eu acho que a gente ainda tem uma tradição de se pensar muito mais em mídia comprada do que mídia ganha e mídia criada. Então, quando a gente olha esses 3 pilares, hoje os 3 são fundamentais e importantes em digital. Então, quando você não tem muito dinheiro de investimento, logicamente que tem uma estratégia de content e de presença em redes sociais e também dentro de SEO, de indexação orgânica dentro dos buscadores, é uma questão fundamental. O que a gente sempre acaba colocando nessa questão, principalmente quando a gente tem essa associação de marketing digital com performance, ou seja, a gente está medindo o quanto você está investindo e o quanto de fato está retornando, a gente entender que hoje a gente praticamente não tem mais o copo cheio, nem copo meio cheio, nem meio vazio, que você consegue praticamente medir tudo que você está fazendo e o que você está fazendo de alguma maneira tem que contribuir com o resultado da companhia, você claramente ter uma estratégia em que você é encontrado tanto nas que a gente chama das esquinas da internet, estar tendo uma opção, uma estratégia de conteúdo para orgânico é fundamental no dia a dia mesmo. E traduzindo isso para a prática, aí pegando uma pequena e média empresa, hoje ela digita lá o ramo dela, o segmento dela, ou mais especificamente a área, o nicho, e ela antes das 10 primeiras páginas não aparece. Sim. Pensando que aquela máquina é um IP rastreável, né, ele deveria dar estado, cidade e região. Qual é a primeira medida desse empresário para tentar corrigir essa deficiência? Primeiro, ele tem que entender em que contexto ele está inserido. Dependendo do termo ou do conteúdo que ele vai estar trabalhando, ele pode ter concorrentes diretos que, logicamente, ele vai ter uma dificuldade muito grande em ser indexado na primeira página do Google. Então, a primeira coisa é conseguir entender esse contexto. Então, quando ele tem um produto próprio, uma marca própria, dificilmente ele vai conseguir ter um lugar de destaque na primeira página se ele estiver concorrendo com o grande varejo no Brasil, que tem uma audiência muito grande e um investimento em mídia muito grande também. Mas o primeiro trabalho que ele tem que fazer, logicamente, é buscar um parceiro que tenha um trabalho que compreenda claramente essa questão, tanto de estruturação de código do site dele, mas não só isso, que possa contribuir com ele com uma estratégia de content muito forte, porque hoje não é simplesmente uma questão do site estar bem estruturado, é a quantidade de pessoas que estão buscando o teu site, logicamente que tipo de conteúdo que você está entregando para essas pessoas que facilitam a conversão e que de fato é relevante para o dia a dia desses consumidores. Pegando o marketing de conteúdo que você citou há pouco, todas as tendências de 2015, 2016 até 2020 estão falando do tal marketing de conteúdo para gerar engajamento na qualidade e numa performance eficiente. O que é um marketing de conteúdo bem feito e como ele deve ser planejado? Eu acho que ele tem uma relação muito próxima com o que a gente falou há pouco, né? A gente não consegue mais partir do pressuposto de que as marcas ou a comunicação conseguem persuadir pessoas a comprar alguma coisa. Você tem de fato um interesse, uma afinidade. O digital mudou de fato a forma como a gente usa as etapas clássicas de conhecimento, comparação, consideração, compra. Hoje eu consigo entrar em qualquer uma dessas etapas de compra usando as ferramentas digitais. Então eu posso estar num momento em que eu desejo comprar um eletrodoméstico, eu quero comprar uma roupa, ou preciso comprar um brinquedo para o meu filho, e eu consigo entrar logicamente dentro do mundo digital e conseguir não só logicamente baseado nas lembranças e recordação de grandes marcas, porque a gente tinha essa questão de recall, de top of mind. Hoje em digital, se você tiver um desejo e essa marca for encontrada rapidamente, eu consigo fazer uma conversão mais rápida para esse público da melhor maneira possível. Então, a gente tem que ter, de fato, esse pensamento de ecossistema, novamente, para que a gente possa fazer com que esse momento da conversão eu possa estar entregando conteúdo relevante. Então, as marcas não conseguem mais persuadir. Eu preciso estar entregando conteúdos que me expliquem como usar, o que fazer, como fazer, quando fazer. Tanto que as maiores perguntas e as questões mais pertinentes hoje que você encontra no Google não tem mais a ver só com grandes termos, tem a ver com o uso, tem a ver com como, quando, o que. O processo de busca vem sendo lapidado, essa composição algorítmica famosa do Google migrou, né?
eles sempre estão migrando, mas quando você tem um conteúdo que de fato é pertinente para o consumidor, para ele saber como que ele vai usar esse produto da melhor maneira possível, quando ele vai usar da melhor maneira possível, logicamente você está contribuindo para uma qualificação de lead, uma qualificação de conversão mais forte do que simplesmente você tivesse uma comunicação tradicional em que você tem um belo cenário, belas pessoas e que logicamente está muito distante do uso no dia a dia do teu público. O seu e-commerce, o seu site, o seu blog, o seu social media viram e tem que virar um portal de conhecimento. Você tem que ser um facilitador para a vida das pessoas. Acho que essa é o grande desafio das marcas hoje. As marcas têm que deixar de querer simplesmente se colocar como a melhor opção, a mais adequada opção, e tem de fato que ser um parceiro e conversar diretamente com esse público e mostrar de fato os benefícios e atributos que cada produto deles tem. Tanto que a gente acaba em digital tendo uma relação muito próxima com as empresas. A gente, logicamente, hoje tem uma questão de que não existe mais a comunicação de agência apresentando alguma coisa para o cliente. Isso tem que ser construído a 4, 8, 16 mãos, porque logicamente que em digital a qualidade do produto e a promessa entregue das marcas é mais importante do que a competência de comunicação das agências e as campanhas ou comunicações tradicionais que a gente estava acostumado. Nos 8 P's lá do marketing digital, os famosos 8P, tem o 6º, 7º, 8º, propagação, personalização. Você acha realmente que as agências de médio porte no Brasil, porque com as grandes sempre é mais simples e mais fácil, estão preparadas para aplicar esse marketing digital eficientemente nas empresas? Eu acho que como o digital acabou sendo hoje a plataforma mais importante para comunicação e geração de resultado no Brasil, por exemplo, essa pressão vai acontecer para todas as agências e para todos os parceiros e soluções de comunicação que a gente tem no Brasil e mesmo no mundo, porque existe uma migração e um desejo da audiência e do teu público em desejar e querer isso. Não é mais uma opção das empresas de qual caminho seguir, é uma pressão de fato do teu público que está exigindo isso. E a questão da facilidade que a tecnologia permite hoje, com o uso de cookies, com a mídia programática, a gente consegue tratar de fato esse público que a gente chama de audiência de um. Esse é o grande desafio das empresas, é conseguir falar de uma forma personalizada com o conteúdo que eu desejo naquele momento, não de forma massificada, nem por segmento, muito menos por nicho, mas que a gente consiga fazer uma entrega um a um. E a tecnologia hoje permite, é cada vez mais acessível e não é mais tão cara quanto era anteriormente. Então, é uma questão de preparo, de você ter domínio e de você, logicamente, querer inovar, porque, logicamente, que a inovação tem um custo. E esse risco tem que ser tomado para você, de fato, se reinventar e poder oferecer alguma coisa muito mais próxima do desejo do teu atual cliente. Pegando a tua deixa da palavra custo, uma das grandes tabus do mercado ou paradigmas eu vou investir pouco, vou cortar as mídias antigas convencionais, a crise e a economia estão dessa maneira, vou investir pouco no digital e ter grande retorno. Existe isso, Torra? Eu acho que se você tem uma visão orientada a métricas, que é o que o digital permite, qualquer investimento consegue ser medido e otimizado ao longo do tempo. Então a gente começa a ter uma comparação e variáveis distintas e diferentes de valor, de preço para de fato valor. E quer saber que algumas coisas podem ser extremamente caras, podem ser logicamente, desde que contribuam com um resultado melhor. Então a forma da gente encarar o que é custoso, o que é barato, tem uma distinção. Pode ser que seja muito barato e a gente tem de fato ainda no Brasil essa percepção de que digital tudo é muito fácil, tudo é muito possível, tudo muito acessível. E simples, né? Todo mundo acha simples. E muito simples. E que pode ser, em alguns casos de fato pode ser, e você pode ter essa possibilidade, desde que a gente esteja medindo o real resultado, porque a gente pode entender alguma coisa como extremamente barata e não eficaz. E aí a gente começa a comparar de fato se valeu a pena ou se a gente acabou perdendo dinheiro, mesmo que seja um dinheiro pequeno, um dinheiro grande. Eu acho que a grande medida e a forma de você entender esse investimento é se esse investimento de fato está me gerando resultado ou não está gerando resultado. O Analytics do núcleo de mídia social, do YouTube, principalmente do Google, é o fator de base, junto com entender o perfil do seu cliente,
para desenvolver uma grande estratégia no digital? Muito. E hoje você consegue, que é o grande advento das DMPs, de uma base de dados onde você tem o first data, que eles chamam, que é o dado primário, de você conseguir saber quais são as páginas, qual o tempo, página de entrada, página de saída. É um exercício que é extremamente rico, isso te dá um insight muito grande, você consegue de fato ter tomadas de decisões mais eficazes quando você usa esse dado, e você hoje tem a possibilidade de você ter dados de terceiros, como é, por exemplo, a Naveg, que é uma grande empresa que tem no Brasil, detém 99% dos dados do público brasileiro de consumo, e aí a gente não está simplesmente falando só de páginas, de tempo, de clique, mas a gente está falando de afinidade, de interesse, a gente consegue ver as pessoas também por trás desses números, né? Então, quem são as pessoas por trás do pixel? E quando você consegue ter esse cruzamento de interesses, de afinidades e personas desse público com a navegação, interesse, clique, tempo e uma visão mais analítica do teu site, você tem um componente único para tomar decisões de comunicação e marketing muito mais efetivas do que você tinha antigamente, né? Quando você fala em camadas e enriquecimento de Google Analytics, são várias camadas que você pode evoluir, chegar lá e estratificar ao máximo. A grande maioria das empresas nem sabe que isso existe e ainda não usa, né, Turra? Exatamente. Eu acho que, como a gente estava falando sobre o investimento, ser alto, ser baixo, esse uso do dado também tem que ser pertinente ao negócio que você está desenvolvendo. Às vezes, uma página do Google Analytics, você consegue extrair, logicamente, muito insight dali. Você consegue ter uma visão extremamente estratégica. E de novo, a gente volta à questão de que não é a ferramenta, é o dado, mas sim essa visão estratégica de marketing e negócio que você precisa ter em relação à empresa e o negócio que você está fazendo. Eu acho que por isso que as próprias agências digitais estão numa reinvenção muito grande do seu papel e da sua proposta de valor, que é você deixar de ter simplesmente um domínio de digital e, de fato, você ser um real parceiro de negócio para os seus clientes. Porque essa camada estratégica de negócios é muito mais importante do que você ter só e exclusivamente um domínio técnico. Logicamente que esse domínio técnico é fundamental, mas você precisa ter uma camada de entendimento de negócio para que, numa simples página de qualquer ferramenta de análise de tráfego do teu site, você consiga perceber uma visão estratégica de mudança de negócio para a companhia. Vamos falar agora de uma das grandes metas do marketing digital, que se define numa palavra: engajamento, né? E aí vem o remarketing, o retargeting. Como é que você avalia esses redirecionamentos dentro de uma estratégia? Eu acho que a gente passa num momento de reavaliação também do que é o marketing digital, de performance, e essa orientação simplesmente ao clique que a gente tinha, né? Quando a gente olha o conceito de marketing, de obter e manter clientes, gerando satisfação para esse resultado para a empresa, a gente está, na verdade, dando a grande base de termos que a gente está usando em digital hoje, que é performance, que é resultado, e engajamento, que é satisfação. Então, essa base de marketing digital é a base do próprio marketing, a gente tem que saber explorar isso da melhor maneira possível. E, logicamente, quando a gente está olhando em marketing de performance, a gente não pode estar simplesmente pensando em obter novos clientes, a gente tem que pensar em manter esses clientes dentro da casa. A gente precisa fazer mais negócio ao longo do tempo com esses clientes. A gente tem que pensar no LTV, no tempo de permanência de geração de negócio e de valor com essa base que você tem adquirida. E hoje o engajamento é um dos fatores que são extremamente fundamentais até para você conseguir também diminuir, logicamente, a verba e investimento de mídia que você tem na captação de novos clientes. Clientes que você mantém uma relação de comunicação e de negócios duradoura, usando canais digitais que têm uma eficácia muito grande, logicamente você tem otimização de investimento e você tem um ganho de negócio em cima dessa base de engajamento. A outra questão que a gente precisa pensar é o que é esse engajamento. Então, logicamente que quando a gente está pensando o engajamento da companhia, tem que estar muito alinhado o que é essa satisfação para os clientes, e a gente volta novamente à questão de que as empresas precisam ser pertinentes, precisam ser relevantes e precisam estar oferecendo o que os clientes estão desejando no dia a dia com os melhores produtos e com as melhores ofertas. Engajar e principalmente fidelizar é mais caro e mais difícil que conquistar o cliente? Eu acho depende do contexto, mas é o tipo de investimento que as empresas não podem deixar de ter ou de fazer. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje em digital, talvez não em digital, mas na nossa sociedade como um todo, é a disputa por atenção e tempo.
esses são os grandes fatores que fazem com que o engajamento, logicamente, tenha que estar baseado numa questão muito sólida de relevância, mas eu preciso fazer com que eu, de fato, seja desejado e de interesse para as pessoas pela quantidade de opções que a gente tem em desktop, em laptop, em tablet, em mobile, enquanto a gente está se deslocando. A gente tem a quantidade de informação e de impactos que a gente tem hoje está cada vez crescendo mais. Já era grande e cada vez tende a crescer com mais impacto. Então, a gente fazer com que o engajamento seja de fato uma das estratégias mais importantes da empresa, tem a ver com a gente conseguir ganhar essa questão de tempo e atenção do consumidor dentro dessa infinidade de comunicação e plataformas que a gente tem hoje. Ser responsivo é uma obrigação de qualquer plataforma, de site, blog, e-commerce. Mas é que tem uma limitação física na tela padrão do smartphone, a mais vendida do mundo, que é a menor. Isso é cruel, querer que ele seja responsível num ambiente, num espaço daquele tamanho, Torre? Eu acho não. Eu acho que é cruel a gente tentar impactar o cliente com o conteúdo e com a comunicação que a gente tem. De fato, a gente precisa estar oferecendo o que o cliente está desejando da melhor maneira possível em qualquer ponto de contato. E eu acho que essa é a preocupação de fato que tem a ver com engajamento, que tem a ver com satisfação, tem a ver em fazer mais negócio e de fato a empresa e a marca se destacar como um parceiro desse cliente em qualquer um dos ambientes ou plataforma que ele esteja usando. Falando de outro ponto extremamente difícil do mercado e que é o sonho de muita gente, que é o e-commerce. A gente acabou de falar com o Rogério Mainardi, seu colega da área de marketing, sobre isso, e a gente tem perguntado isso para vários especialistas. Por que a grande maioria dos e-commerce vai virar um total fracasso? Eu não tenho essa mesma opinião. Eu não sei se de fato vai virar um total fracasso. Eu acho que ele vai se reinventar. Eu acho que a questão ainda de comodidade, de praticidade que você tem dentro dele, ele é fundamental. O que vai acontecer é que normalmente, e a gente já tem percebido isso, a questão de uso de vídeo, uso de conteúdo, você fazer ofertas personalizadas, de você fazer com que o impacto de mídia tenha de fato essa visão da audiência de e de que você possa oferecer uma percepção de valor para o cliente, eu acho que ele continua sendo uma das estratégias e uma das plataformas mais importantes que a gente tem dentro dos negócios hoje, essa reinvenção própria e preparada para a economia digital. A questão é que a gente não pode simplesmente pensar em preço, oferta e promoção. Se o e-commerce de fato gerar valor para o meu cliente, ele de fato vai ser uma oferta e uma solução diferenciada. Quando a gente quis falar do fracasso, né, e eu entendo claramente seu posicionamento, é sobre o seguinte aspecto. O pequeno empresário, o microempresário, até por estatísticas aí, Sebrae, o cara vai lá, abre o seu e-commerce, o sonho do .com.br, investe pouco, depois que a rede social dele para de curtir e comprar, acabou a venda. Como é que ele vai sair dessa sinuca? Eu acho que a questão, novamente, é uma questão estratégica. Eu posso ter alguns segmentos onde o e-commerce não seja simplesmente, e isso é uma questão que a gente acaba percebendo muito no mercado, você pega uma loja física e tenta transferir ela para uma loja digital. O mesmo mix de produto, os mesmos preços, as mesmas condições, as mesmas ofertas, como se fosse um depara do mundo real para o mundo digital. E na verdade a gente tem que olhar a possibilidade e oportunidades que a gente consegue ter dentro do mundo digital para determinado público. Então eu posso investir, se eu tenho 1.000, 1.200, 1.500 produtos dentro da minha loja física, eu posso fazer um trabalho para um público que tem uma demanda ou existe um desejo específico para 50 produtos destacados. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com o long tail, com a cauda longa, eu posso ter um trabalho de nicho mais aprofundado e eu posso reinventar o meu e-commerce também. Se a gente simplesmente pensar em preço e promoção, a gente logicamente vai ser impactado pelas grandes propostas e as grandes plataformas que você tem no mercado brasileiro, que tem a ver com tamanho, tem a ver com grana, tem a ver com investimento, com possibilidade de você ter preço mais propício e mais orientado à promoção. Mas eu posso ter estratégias de segmentação muito vivas e muito ricas para determinados públicos e determinados nichos. E isso se aplica mesmo ao micro e pequeno? Totalmente, totalmente, porque eu acho que a internet e esse mundo digital, a gente tem a possibilidade de você oferecer o conteúdo especializado para pessoas que estão procurando determinado conteúdo. Então, a questão é você querer, novamente, como se fosse um negócio.
é saber onde que eu quero jogar e como que eu quero jogar esse negócio. E de fato não pode ser uma expectativa de transferência do mundo real simplesmente para o mundo digital, sem a gente reconhecer e usar as ferramentas e dados de uma maneira estratégica da melhor maneira possível. Para você que estava nos assistindo até agora, então não esqueça, nem de longe, marketing digital é fazer postagens no Instagram e no Facebook. Turra, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Aí. Você passa um dia por semana em Curitiba, o resto em São Paulo. O resto em São Paulo. A agenda aí pra gente. À disposição sempre. Hoje conversamos com o Rodrigo Turra, ele dirige a eProspect Brasil, um dos maiores grupos de marketing e agência digital do mundo. Até a próxima.